Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 35 do podcast Aprender e Ensinar. Um capítulo especial aí do podcast do @Fiz em Ortopedia. Eu queria iniciar o podcast número 35. Para quem não sabe, este podcast está sendo gravado nos mês de janeiro de 2022, portanto é o primeiro episódio do ano de 2022. Quem já é um habitué deste podcast já sabe que professora Ana Maria, no caso eu, dou Feliz Ano Novo se me deixar até o Carnaval. Então, se você não gosta, você pode só tapar os ouvidos nesse momento. Eu vou mandar um Feliz Ano Novo para todo mundo que está escutando o episódio número 35. Feliz Ano Novo, galera. Espero que o ano seja de saúde para todo mundo. Eu sei também que você gosta de recomendar esse podcast. Então, não se esqueça. Vai sair lá um videozinho que vai aparecer no perfil do @Fiz em Ortopedia no Instagram. Você pode sempre comentar, recomendar, mandar para um amigo, para que ele possa também escutar o podcast Aprender e Ensinar. E eu lhe agradeço muitíssimo por isso. Para começar este episódio de Ano Novo, é lógico, eu não poderia deixar de falar, como todos os anos pretendo, um pouco a respeito de organização, planejamento do ano. Por que falar disso de novo, já que a gente tem 2 episódios anteriores que foram gravados especificamente pensando no planejamento semanal, mensal, como se organizar para estudar, inclusive porque nós professores, né, que estamos ouvindo aí também somos muito estudiosos, a gente tem que estudar toda hora. Então, por que falar mais uma vez de planejamento para o ano, pensando do ponto de vista de alunos e de professores, tá? Eu acho o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas logo no começo do ano de 2022, se você está ouvindo em outro ano, talvez você se lembre disso, houve um boom nas redes sociais de pessoas publicando no feed ou nos stories, ou mesmo no próprio Facebook, né, no seu feed lá do Facebook, muita gente publicando uma arte, um criativo, que tinha umas bolinhas, né, tipo lista de tarefa, para as metas de 2022. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a estratégia de você se comprometer publicamente com uma meta que é desafiadora para você é algo interessante, porque faz você se comprometer de maneira pública com aquele desejo, com aquela coisa que você quer fazer para o seu ano, para o seu trimestre, aí depende de que data você colocou para cumprir essa determinada meta desafiadora, tá? Então, não tem nada de errado em compartilhar. Eu mesma gosto de compartilhar algumas metas anuais, já fiz isso no passado, mas esse ano foi assim, aquela coisa trend, né, do Instagram. Uma pessoa publicou, aí a outra publicou, aí outro perfil grande publicou, e aí todo mundo foi publicando, e surgiram, assim, uma série mesmo grande de pessoas que produzem conteúdo e mesmo de usuários que não são produtores de conteúdo, mostrando suas metas pessoais para o ano de 2022. O pessoal do desenvolvimento pessoal, o pessoal da produtividade, esse povo, inclusive, colocou com detalhes as suas metas e tudo mais. E aí também, se você é uma dessas pessoas como eu que gosta de dar uma sapeada lá pelo Instagram, você pode ter se deparado ou com o post original
ou com o repost de uma publicação de uma pessoa muito querida aqui do portal Fizinha Ortopedia, a fisioterapeuta Anne-Marie Frank. A Anne-Marie, inclusive, tem um episódio gravado com a Mariane Altomari, a falácia das fáscias. Se você nunca escutou, vale a pena, porque as duas são muito especialistas nesse assunto. E a Anne, em especial, é uma pessoa que tem um nível alto de ceticismo, de crítica, assim, ela é muito racional nas postagens dela, naquilo que ela mostra nas redes sociais. E ela foi de uma tremenda sensibilidade quando ela postou um story, que inclusive, porque o nome dela é Anne-Marie, eventualmente acontece, e aconteceu dessa vez, de alguém, ao repostar, me marcar sem querer, porque eu acho que deve aparecer nós duas na lista das pessoas, assim, uma embaixo da outra, a pessoa postou rápido, pegou a Ana Maria junto com N só, e aí eu vi também, mas eu já tinha visto outros colegas repostando, a Anne fazendo uma reflexão a respeito da postagem das metas pessoais. Então, todo mundo estava postando as suas metas e a Anne fala, olha, beleza, parabéns para você, mas, né, eu acho que o mundo já está muito agitado, muito tumultuado, era alguma coisa assim nesse sentido. Tem muito estresse, não quero, né, não quero ninguém se colocando metas aí que depois vão causar estresse ou qualquer coisa assim. Mas era um post bem nesse sentido, de dizer, olha, tudo bem você ter metas, mas, né, cuidado com a dose desse negócio. E eu percebi que isso encontrou, assim, nas redes sociais, muitas pessoas que pensam como ela, que falam assim, não, gente, olha, pelo amor de Deus, esse negócio dessas metas aí, né, do tipo assim, a gente planeja tanto e acaba não conseguindo fazer. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você hoje. Por quê? Porque eu sou a pessoa que adoro fazer metas, adoro fazer planejamentos. Que outro dia me perguntaram assim, Ana, o que você vai fazer com todos esses planners, né? Que eu mostrei, eu estava com 2, 3 planners na mão. Eu gosto dessas coisas, me faz bem, me ajuda de verdade a me organizar. Mas eu nunca fui, assim, durante muitos anos eu não era assim. E este ano, em especial, quando eu fui fazer as minhas metas e tudo mais, eu inclusive não publiquei as minhas metas pessoais, eu fiquei refletindo um pouco a respeito de como vai ser esse ano. Por quê? Eu não sei para você, eu, Ana Maria, devo estar retornando ao calendário acadêmico da USP 100% presencial. Então, entre outras coisas, eu não sei como é que vai ser o tempo que eu vou ter para dedicar ao meu Instagram, às minhas postagens, uma vez que sou quase tudo eu mesma que faço. Então, tudo que você vê lá, os criativos, as enquetes, os convites para live, eu não tenho ninguém que faz essas coisas para mim, porque é sempre um tempo em que eu uso, né, um pouco do meu lado mais criativo, eu me divirto, o resumo do artigo que eu acabei de ler, então eu sempre acho mais fácil eu mesma fazer. Eu sei que eu poderia delegar, mas como é algo que eu gosto, que eu me sinto animada, feliz de fazer, eu acabo centralizando, fazendo eu mesma. Mas eu não sei como é que vai ser. Eu não faço ideia. Eu nem faço ideia de como as pessoas vão estar usando as redes sociais. Então, essa coisa de ter uma live toda semana, eu estou avaliando se vale a pena ter uma live toda semana ou não. Se valeria a pena ter algo menos frequente, mais consistente. Algo que entrasse, tipo, feito uma programação especial na sua vida. Então, estou refletindo sobre várias coisas. Portanto, inclusive, algumas das metas que eu planejei para o meu ano de 2022, eu nem cheguei a escrevê-las ainda em Smart, né? Nem ainda escrevi, tipo, em que data vai acontecer exatamente, ou quanto tempo eu vou investir para cada uma delas. Por outro lado, eu entendo também que se eu navegar nesse ano totalmente sem mapa, vamos dizer assim, eu também posso ficar muito perdida, né? Engolida pelo dia a dia, pelos deslocamentos de carro, pelas reuniões que pode ser que comecem a ser presenciais também. Então, eu senti necessidade, pelo menos, de pôr no papel coisas imprescindíveis de serem feitas e olhar o meu ano
para ter uma ideia de quais são os meses que têm mais compromisso já agendado, quais são os que têm menos compromisso agendado. Portanto, sim, eu fiz um planejamento, eu tenho metas para esse ano, mas eu, pessoalmente, me sinto bem e confortável com isso. E aí, a primeira coisa que eu queria falar nesse podcast é que a gente precisa entender que as pessoas têm perfis de personalidade diferentes. E esses perfis levam com que a gente se comporte diante dessa coisa de fazer metas e planejamento de forma diferente, certo? Eu estou fazendo um curso, não preciso esconder isso de ninguém, estou fazendo um curso da Thaís Godinho, que é uma pessoa que eu admiro e sigo há muitos anos, muito antes de Instagram, de Facebook. Eu gosto demais da Thaís, do jeito que ela pensa produtividade, organização. Ela tem o que ela chama de princípio de trabalho, como princípio de trabalho, a produtividade compassiva. Ela fala o quanto que é importante a gente se entender, ter um autoconhecimento para poder se organizar. Ela fala, às vezes, que a melhor coisa que a gente pode fazer para produzir é descansar, porque cansado a gente não produz igual. Ela é contra essa coisa produtivista, absurda. Então, assim, eu sempre gostei muito da Thaís e esse ano eu resolvi investir no curso dela, justamente por estar sem saber o que vai acontecer certinho do meu ano e quantas tarefas eu vou ter para cumprir com tudo aquilo que eu gosto de fazer e as minhas obrigações reais do trabalho. E aí, no curso da Thaís, eu descobri que ela tem um questionário no qual ela faz uma classificação dos diferentes perfis de pessoas que fazem organização e cursos online, ou seja, o perfil, o jeitão da gente encarar coisas na vida, inclusive organização e planejamento. Eu não vou comentar com você exatamente quais são os perfis e nem te falar certinho como descobrir qual é o seu perfil, porque afinal de contas esse é um material interno do curso. Esse curso dela, inclusive, é certificado pelo MEC, então ele é um curso de extensão. Então é sacanagem até eu vim aqui falar disso, né? Ela tem material disso, inclusive nos canais dela de Instagram e Facebook, mas lá no curso a gente vê bem direitinho os diferentes perfis. Então, eu vou citar algumas características desse perfil e você vai vendo se você se identifica com algum deles, porque eu acho que isso ajuda a gente também a entender o quanto que essa coisa do planejamento, das metas e de olhar o ano pode influenciar a sua vida, você como pessoa, tá? Ela diz o seguinte: a gente tem um perfil de pessoa que assim é super esforçada. É uma pessoa que é pau para toda obra, muito cooperativa, trabalha bem em equipe, que de forma geral é muito proativa. E essa pessoa, lógico, né, não tem só pontos positivos, essas pessoas que são mais proativas, mais pau para toda obra, não sei o quê, elas normalmente acabam também se sobrecarregando, porque por serem muito cooperativas, muito vamos, vamos, elas acabam pegando mais tarefas do que podem conseguir. São pessoas que têm dificuldade para dizer não, certo? Que eventualmente negligenciam o seu descanso e que tendem a ficar muito absorvidas pelas tarefas, até ficar, né, gerenciando detalhes muito pequenos das coisas, que acabam, inclusive, consumindo mais tempo do que liberando tempo para ela fazer coisas. Então, tem esse perfil, um perfil que é esforçado, proativo, muito animado, mas que também pode ser uma pessoa com dificuldade para se livrar de coisas que, eventualmente, não ajudam, né, na vida dela. Tem um outro perfil de pessoas que são pessoas rápidas, têm facilidade com as coisas, são entusiasmadas, gostam de mudança. E essas pessoas, como pontos positivos, têm essas características, mas como ponto negativo, acabam sendo um pouco mais distraídas, perdem um pouco o foco, porque ficam muito empolgadas com as coisas, então ficam trocando de coisas para todo momento. São pessoas que muitas vezes acabam vendo e entrando nas coisas de maneira mais superficial do que profunda, se estressam porque são um pouco mais impacientes com as pessoas que são mais lentas, porque são muito rápidas, né? E aí acabam impacientes com as pessoas mais lentas, e por isso também, às vezes, tendem, por ser muito rápidas, né? Tendem a decisões precipitadas.
Então, vocês estão vendo que as características das pessoas têm prós e contras, né? Então, esse é o segundo tipo de personalidade que ela identifica nos anos de experiência dela. Pessoas rápidas, mas que eventualmente ficam mais na superficialidade das coisas e que são um pouco mais impacientes. A gente tem um terceiro tipo, ou grupo geral de personalidade, que é um perfil mais lento, ao contrário do que eu acabei de falar. São pessoas que sabem que levam mais tempo para fazer as coisas, que precisam de mais tempo de reflexão. Então, vai assistir uma aula, tem que ir pausando a aula, gosta de tomar nota, né? São pessoas que são consistentes com os seus planos, ponderam bastante fazer uma coisa ou outra, e elas são muito fortes nos seus valores básicos. Então, você muito provavelmente tem alguém que você conhece que é assim, um amigo que não abre mão, por exemplo, do final de semana com a família, porque é um valor para ele aquilo, e ele está disposto a se apertar um pouquinho durante a semana, ou ir no ritmo dele, fazer menos coisas que você, mas ele não abre mão do final de semana dele. Então, esse é um perfil. Essas são as coisas mais positivas desse perfil. Eles são, então, mais ponderados, mais consistentes, conhecem a sua velocidade, fazem as coisas com mais calma, são muito fiéis aos seus valores base. Por outro lado, por ser uma pessoa mais lenta, né? E também ter muito essa coisa do esse é o meu jeito, ela pode ter um pouco mais de dificuldade para mudanças, para velocidade de mudanças, pode demorar um pouco mais para tomar decisões. Sempre que há um imprevisto, sente mais dificuldade de lidar com isso, porque tem uma adaptabilidade um pouco menor, e tendem, eventualmente, à procrastinação por não saber lidar com a coisa dos prazos, não ter certeza se vai dar conta naquela velocidade que tem que entregar e tudo mais, tá? Esse, então, é o outro perfil que ela identifica. A gente já está no terceiro. Eu não estou colocando os nomes oficiais, tá? Mas vocês podem associar a pessoas que vocês conhecem, ou mesmo a objetos, ou mesmo a animais. Vocês vão escolhendo aí como é que vocês vão lembrar desses perfis e se vocês já estão se identificando com algum deles. Outro dos perfis, e a gente só tem mais 2 agora, são 5 perfis diferentes, é um perfil de maior introspecção. São pessoas mais quietas, pessoas que precisam de mais tempo reflexivo, para se recarregar de energia, precisa quietude, tranquilidade, tempo para ela mesma, né? Gostam de trabalhar mais sozinhos do que em equipe, gostam de levar, de fazer as coisas mais de forma independente. São pessoas, por exemplo, que ficam offline com a maior facilidade. Eu mesmo tenho alunos assim. Fica offline, não olha o Instagram, não sabe o que está acontecendo no mundo. São pessoas mais introspectivas, tá? Essas pessoas não são normalmente boas para trabalhar em equipe, então tem dificuldade com coisas ou processos que dependem de uma e de outra pessoa, gostam de ter tempo de reclusão, né? Não estão tão interessados em colaborar com um grupo para sair as coisas. Esse tipo de coisa para eles às vezes é sofrido, é mais sofrido do que gostoso de fazer. Eles têm convicções próprias e muitas vezes têm dificuldade aí, né, com flexibilização, com ajeitar um pouco o horário, a vida, para encaixar em atividades coletivas, por exemplo, tá? Então, é um perfil mais introspectivo. E por último, o último perfil que a Thaís identifica nesses anos de experiência dela é um perfil que é um perfil mais intelectualizado, vamos dizer assim. Uma pessoa que gosta muito de aprender, uma pessoa que tem curiosidade pelas coisas, então está sempre muito curioso, mas mais do que isso, gosta também de compartilhar aquilo que aprendeu, gosta de se planejar, gosta de estar focado em objetivos mais claros, então é aquela pessoa que gosta de começar um curso, terminar o curso, pegar o certificado, né? E gosta aí está fazendo o curso, já está dividindo, já está contando para todo mundo o que está aprendendo.
E aí, como aspectos um pouco mais negativos dessa personalidade, essa pessoa tende a ser mais centralizadora. Então, ela quer a atenção das pessoas, ela pode perder facilmente o norte dela, se ela não está bem, assim, se falta clareza, ela fica desorientada. Ela é uma pessoa que não gosta de delegar. Então, você já viu as pessoas dizendo, não, se eu tiver que ensinar para fazer, eu mesmo faço. É meio esse perfil. Assume problemas dos outros, tenta ajudar muito, dá muito palpite na vida dos outros, porque como se sente uma pessoa mais sábia, vamos dizer assim, ou que tem mais domínio de coisas, acaba passando um pouco isso. Deixa de ter paciência para ensinar detalhes. Então, ela gosta de compartilhar, ela ensina, mas ela quer que as pessoas peguem aquilo e comecem a usar o mais rápido possível. Então, é lógico, esses são perfis gerais, tá? E você pode ter percebido alguns aspectos de um ou de outro perfil. Mas o que é interessante a gente falar? Nesse jogo de 5 perfis diferentes de organização e planejamento, a gente já começa a pensar se a gente tem alguma dessas características. Será que eu sou uma pessoa muito acelerada? E aí eu acabo me sobrecarregando? Será que eu estou me esforçando demais e estou me sobrecarregando? Será que eu estou entusiasmado demais e não estou conseguindo finalizar coisas que eu comecei? Será que eu estou indo lento demais e estou deixando coisas que são importantes de eu atualizar para trás? Será que eu estou muito centrado em mim mesmo, muito introspecto, e não estou conseguindo lidar com equipe, com a agenda das outras pessoas para encaixar também os meus papéis que são sociais na minha vida? Será que eu sou um tipo que sou muito centralizador? Sei as coisas, domino as coisas, os processos, mas estou centralizando tudo em mim? Será que eu estou com problema para delegar? Todas essas coisas são importantes da gente refletir desses diferentes perfis para a gente entender um pouco qual é a nossa dinâmica, como a gente funciona, como a gente está inserido num mundo onde a gente não tem só o papel de ser professor ou não tem só o papel de ser aluno. A gente também quer ser filho, filha, esposo, esposa, a gente quer ter amigos, a gente quer desenvolver a nossa espiritualidade, a gente gostaria de ter tempo para ter um hobby, para descansar. Então, entender o seu perfil, como você funciona desse ponto de vista mais de personalidade, é interessante para que a gente perceba o quanto que a gente não está exagerando na dose do protagonismo, ou o quanto, por exemplo, a gente não está exagerando na dose do vitimismo. Sabe aquela pessoa que fala assim? Ela coloca o foco da falta de produtividade e organização dela externamente. Ela foca nos outros. Então, ela fala assim, eu não consigo, eu não tenho agenda, porque acontece não sei o que, não sei aonde, e aí eu tenho que socorrer. Então, o foco não é exatamente entender como essas urgências acontecem, se elas podem ser minimizadas, se você pode contar com alguém em algum momento, se você faltar, como é que essas pessoas vão se resolver? O foco é apenas e tão somente usar aquela situação para justificar a sua atitude diante dela. Então, esse é um primeiro convite. Será que quando você fala assim, eu não consigo organizar minha agenda porque eu vivo em função de... Uma coisa é você ter um filho pequeno e ser mãe sozinha e longe dos seus pais e realmente ter pouca rede de suporte. Outra coisa é você olhar a sua realidade e ver se realmente não está faltando você contar com mais pessoas, porque de repente você é muito introspectivo, muito ensimesmado, acho linda essa palavra, e está deixando de contar com a boa vontade das pessoas, com um suporte que poderia ser muito útil para você
nestes momentos mais críticos. Então, é um convite à reflexão. Não sei se vocês estão entendendo do que se trata o episódio número 35. Eu estou falando de organização, eu estou falando de planejamento, mas mais do que isso, eu gostaria que você olhasse para você e entendesse como é para você quando você está diante de pensar o seu planejamento, pensar o seu ano. Quem é o meu ouvinte, a minha ouvinte que está aí desse lado? Será que você está colocando muito um foco de observação da sua vida, de como se desenvolvem os seus compromissos, as suas tarefas, aquilo que você faz que te traz resultado? Será que você está observando muito de um ponto de vista externo, como se você fosse vítima das circunstâncias? Ou será que você está conseguindo olhar para essas coisas e dizer, espera, o que que isso significa? Por que que essas coisas estão ficando urgentes? Será que eu tenho uma forma de colocar um lembrete para mim na minha agenda? Será que eu tenho como transferir essa responsabilidade para alguém? Será que eu estou indo rápido demais, me sobrecarregando e não estou aproveitando essa oportunidade assim, no melhor que ela tem? Será que agora é hora de eu me atualizar e eu não estou percebendo? É isso que eu gostaria que você levasse dessa nossa conversa. Sair de um foco mais de olhar a sua vida do ponto de vista de que você é atrapalhado pelo mundo, portanto, sair dessa situação e se tornar um protagonista da observação do seu plano da sua vida, porque quando a gente fala de planejar um ano, a gente está falando de planejamento de vida, né? Botar um foco mais protagonista em como você pode melhorar os processos, melhorar o seu nível de satisfação com aquilo que você está fazendo, como usar um foco um pouco mais analítico. Então, como essas urgências vêm acontecendo? Por que elas vêm acontecendo? E coisas bobas, sabe? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de produtividade, a gente assim, perde um pouco o foco do que está acontecendo na vida da gente só porque a gente está muito distraído. Eu não sei se você já reparou, mas esse ano o pessoal está falando assim, tem poucos feriados no começo do ano. É verdade, tem pouquíssimos feriados no ano de 2022, mas tem eleições, tem jogos de Copa. Como essas coisas vão influenciar na sua rotina? Você já parou para pensar nisso? Tem algum mês que você já está com muitos compromissos ou projetos para aquele mês? Você já olhou o seu ano para entender se você vai ter meses onde é mais oportuno você se concentrar para ler? Onde é mais oportuno pensar num curso extra? Onde é mais oportuno aproveitar os diferentes cursos que entrarão na plataforma Star esse ano? Né? Porque pode ser que você tenha um mês muito tumultuado. Eu, por exemplo, o mês de março e maio estão bem pesados de atividades. É o começo da disciplina de ensino médio, esse retorno presencial em março. Tem já várias atividades no Centro de Desenvolvimento Docente. Maio, abril, se eu não estiver enganada, é maio. Tá vendo? Tem que ter no papel, senão eu esqueço. A gente vai dar o módulo de desenvolvimento docente, módulo básico de desenvolvimento docente, e ele vai ser presencial e é toda quarta-feira à tarde, ou toda quinta-feira à tarde. Então, é um mês que eu estou envolvida num número tal de atividades que não adianta falar assim, vou escrever aquele projeto regular FAPESP neste mês. Não dá, não vai caber. Não vai caber. Então, eu sei que eu tenho que olhar para outro mês e, ao invés de me sobrecarregar, e eu tenho esse perfil do esforçado que se sobrecarrega e tem dificuldade de falar não. Além de ser um pouco também apressada, agilizando as coisas. Então, eu preciso olhar o meu ano para eu poder me sentir conectada com as coisas que eu quero fazer e tranquila. Então, quando for março e maio, que eu não estiver conseguindo adiantar algumas coisas, eu vou falar, tá tudo bem, é só esse mês. Mês que vem tá mais tranquilo. Mais do que isso, se alguém me convidar para um congresso, para uma aula, para um bate-papo, para não sei o quê, eu já sei que esses não são os melhores meses para mim. Então, isso me ajuda, ao invés de me sentir sobrecarregada, ansiosa, tensa com as coisas que eu tenho para fazer, me ajuda ao contrário, me ajuda a me sentir mais tranquila, inclusive para dizer para mim mesma, olha, talvez isso não caiba nesse ano.
talvez esse não seja o ano para isso. Porque a gente precisa ter essa clareza. Tem horas na vida da gente que não entra, não dá. Por exemplo, eu acabei de falar, né? Se você é uma mãe solteira, morando longe da sua família, com uma rede de apoio minúscula, pode ser que não seja o melhor ano para fazer uma especialização presencial em outra cidade e tudo mais, certo? Então, é interessante a gente poder, sim, se planejar um pouco. E veja, não se trata só de metas, né? Não se trata só de fazer uma arte, um criativo e listar as suas metas. Mas também se trata sobre quem você quer ser quando o ano estiver terminando. Se trata sobre com que velocidade você quer andar nesse ano, quanto de respiro você quer ter nas suas atividades esse ano. E aí, eu tenho um outro convite, né, para você, que é entender um pouco essa coisa dessa sensação de ano novo. E principalmente para coisas que levam mais tempo para serem feitas, o nosso cérebro tem muita dificuldade com isso. O exemplo mais claro sempre é o emagrecimento, né? Falar, eu queria perder tantos quilos, mas é sempre difícil pensar em perder. E aí é engraçado, porque parece que não faz tanta diferença se é 10 ou se é 1 quilo, porque, na verdade, quando a gente vai pensar, a gente sempre tem essa noção de que demora, e quando demora, a gente começa a ficar meio desanimadão, assim, com as coisas, né? E aí, meu convite é o seguinte, você já pensou em trimestres? E se a cada trimestre a gente tivesse essa sensação de um ano novo, de parar e olhar o que está acontecendo com a gente, se entender um pouco e ter pequenas metas. Eu, por exemplo, eu cheguei no Natal aí para cima de 70 quilos. Não tenho nenhum orgulho de falar isso, tá feio, tá assim, eu não tô satisfeita, tô chateada, eu me olho, não me vejo. Eu não tô gorda, tá, gente? Por favor, não é isso. Tô falando só de que o meu corpo, a minha identidade pessoal é de uma pessoa que pesa menos. Então eu sei que eu vou precisar perder quase 10 quilos para chegar num peso em que eu fico confortável, que o meu guarda-roupa me serve e eu não vou precisar investir mais dinheiro nisso, e onde eu vou ficar satisfeita, eu vou me sentir à vontade para botar uma bermuda, para ir numa piscina, que é uma coisa que a gente faz muito em Ribeirão Preto por causa do calor. E aí, perder 10 quilos é bastante, gente. É bastante para uma senhora de 48 anos. Então, o que eu fiz no meu planejamento? Eu quero, no primeiro trimestre, voltar para a casa dos 70. Perdão, dos 60. Ah, Ana, mas dá para fazer em menos tempo. Dá para fazer em menos tempo. Mas eu preciso de mudar comportamento e tudo mais. E eu não sei mesmo ainda quanto tempo eu vou levar nessa vibe de me acertar com a minha alimentação, me acertar com o exercício físico e os deslocamentos. Então, eu vou fazer uma meta que está alargada no tempo, que é desafiadora, porque mudar comportamento e alimentação, vocês sabem que é super difícil. Se fosse fácil, todo mundo estava magricelo, né? E malhando. E eu vou me monitorar. Então, eu peguei um planner só para isso, em que eu marco quanto exercício físico eu estou fazendo, se eu fiz ou não jejum, faço meu diário alimentar para entender onde é que eu estou estourando com as calorias, eu escrevo lá uma pequena meta por semana para mim e estou me acompanhando. Daqui a um trimestre, eu quero subir na balança e quero estar na casa dos 60. Ah, Ana, mas é 61, 62, 63? Não. Eu quero só ter saído dos 70 e tantos. Entenderam? Então, assim, veja, eu não fiz uma meta smart, porque eu sei o quanto que, desde que a pandemia começou, eu venho lidando com a alimentação de uma forma muito mais emocional do que de subsistência. Então, eu sei que eu vou levar tempo para fazer isso, para fazer as mudanças que eu preciso. E eu não vou me botar uma meta que ela é numérica, definida agora, porque eu preciso primeiro
me entender neste momento de voltar a emagrecer, neste momento de voltar a cuidar melhor da minha saúde física. Eu vou ao médico, vou fazer meus exames, estou desesperadamente precisando de oftalmo. Então, o meu primeiro trimestre tem um foco em saúde, mas eu não escrevi uma regra SMART. Então, veja, quando você começa a se planejar e se entender melhor, você também consegue ser compassivo consigo próprio. Você também consegue entender melhor como é que isso funciona para você. Você não precisa fazer isso para todas as suas metas, largar solto para todas as metas, mas é importante que você tenha uma clareza do quanto alguma coisa te aperta emocionalmente, te deixa ansioso, te deixa preocupado. Outras coisas, gente, não tem jeito. Então, por exemplo, eu tenho o treinamento do grupo do ombro para fazer em fevereiro. Já tem data, nós reservamos sala e estamos esperando que a gente consiga fazer o treinamento presencial esse ano, só com o nosso grupo, não dá para abrir, porque afinal de contas é uma sala pequena, tem um limite aí de pessoas por sala, embora a ocupação das salas esteja liberada para 100%, o meu laboratório tem 30 pessoas, quer dizer, já é uma renca, né? Então, eu já estou programando, isso tem que sair, isso tem uma data, isso tem uma programação, eu tenho que montar programa, a gente tem que discutir quem vai fazer o quê, não tem como fugir dessa realidade. Eu poderia adiar o treinamento? Poderia, mas isso implica em várias coisas do ano, inclusive o funcionamento do ambulatório, do arco. Então, não dá para escapar. Agora, o quanto de peso eu vou perder, isso eu consigo ser mais suave comigo, ser mais tranquila, ainda tendo uma meta, ainda tendo um ponto final claro, que eu sei que quando for março, se eu não tiver alcançado, eu tenho que tomar uma medida mais determinante, mais drástica, certo? Ou tenho que usar as minhas anotações e me entender melhor para fazer isso diferente. Veja, fazer planejamento não precisa ser por uma corda no pescoço. Pode, inclusive, ser algo que te dá mais tranquilidade. E o trimestre é um prazo legal, porque 3 meses é suficiente para você reconhecer padrões de atitude. Então, se em 3 meses, todo mês você atrasa seus boletos, tem alguma coisa errada. Se em 3 meses você não está conseguindo acompanhar os ao vivos da especialização do Fiz em Ortopedia, tem alguma coisa errada. Se em 3 meses você não está com as suas aulas mais ou menos em dia, logo no começo da especialização, que você está empolgado, tem alguma coisa errada. E o errado não é que você está errado. Tem alguma coisa que precisa ser vista. Tem alguma providência que precisa ser tomada. Inclusive, nem que seja você dizer, ok, eu vou estar atrasado. E tá tudo bem. Certo? Então, eu queria muito poder deixar essa mensagem de esperança para quem tem dúvidas sobre se planejar. Porque planejamento, o plano, é só o plano. Tem algumas coisas que são muito importantes no plano, que é entender o destino final. Então, quando a gente fala, o que eu quero ser daqui não sei quantos anos, o que eu quero ter estudado, que cursos eu quero ter feito, isso tudo serve para te dar uma clareza de destino. Então, um exemplo ótimo para todo mundo aqui, inclusive para professores. Eu tenho uma lista de cursos que eu quero fazer. Eles, de alguma forma, se conversam com as coisas que eu estou fazendo. Alguns nem se conversam, não tem nada a ver com nada da minha vida, eu só vou fazer porque eu quero fazer mesmo, ponto, acabou. Aí, eu fico monitorando isso, sabe? Então, por exemplo, o dia que não sei quem vier dar curso em Ribeirão Preto, eu vou tentar fazer aqui, porque o custo de fazer presencial em Ribeirão, para mim que moro aqui, é menor, certo? Então, se tiver uma oportunidade aqui, para mim é mais confortável, é melhor fazer em Ribeirão Preto. Pode ser que eu não faça esse ano, inclusive, porque vamos dizer que essa pessoa não vai vir hora nenhuma em Ribeirão Preto. Então, não é para esse ano, tudo bem, vai estar lá na minha lista, certo? Porque aí também tem outra coisa. Se algum desses cursos for me fazer falta nas minhas tarefas, naquilo que eu estou almejando de resultado,
Eu posso, inclusive, me programar financeiramente para não fazer em Ribeirão. E outra coisa, eu não vou comprar um curso que vai me consumir recursos e vai me deixar descapitalizada para fazer o curso que eu quero fazer e que faz parte dos meus planos e que vai trazer diferença nos meus resultados, certo? Então, de novo, planejar é uma visão de destino, ela não é um mapa. O planejamento não é necessariamente um mapa, não é onde você tem que parar, não é o que você tem que fazer, mas para onde você está indo. Então, você está se comprometendo com a visão daquilo que você quer no futuro e não necessariamente com o percurso que você vai fazer para chegar a ser aquela pessoa, tá? Então, pense mais nisso, pense em como esse podcast pode te ajudar. Pense nos trimestres. Eu tenho feito algumas mensagens automáticas que eu mando da minha agenda Google para mim, para me ajudar no trimestre a lembrar das coisas que eu coloquei como prioridade, daquilo que era a minha visão de destino nesse trimestre, para eu ir lembrando e me comprometendo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa empolgada, que me distraio com facilidade, que vou para outros pontos e vou para outros interesses com uma facilidade absurda. Então, eu preciso reconhecer, me entender e tomar consciência disso, tá? Só para que a gente não saia daqui sem dicas práticas, para que esse não seja o episódio 35 mais reflexivo de todos, eu queria recomendar para que você se organize ao longo desse ano 3 pontos principais, tá bom? Tenha gestão, conhecimento, anote as suas tarefas, os seus compromissos e tenha um lugar para anotações gerais, tá? Então, por que isso? Bem, tarefas, listas de tarefas, quando você tem uma lista de tarefas e elas estão conectadas com as coisas que você está fazendo naquela semana, naquele mês, naquele trimestre, fica mais fácil você reconhecer o que é prioridade, certo? Eu gosto sempre de falar, eu tenho trabalhado cada vez mais tentando adiantar as minhas tarefas, trabalhar em adiantado. Não tem nada que me deixe mais feliz do que quando eu termino um trabalho antes do prazo. A sensação, assim, o meu cérebro fica feliz. Eu me sinto galáctica, sabe? Então, eu tenho a lista de tarefas, sei o que vai acontecer na semana que vem, na outra, e eu vou puxando as atividades, vou entregando as coisas antes. Não é que a minha vida não tem urgência, gente. Muito pelo contrário. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Se tem alguém que sofre com urgência, com coisa que os outros pedem para a gente de última hora, é professor, tá? Vocês que são alunos, vocês não sabem o inferno que é a coisa da gente ser surpreendido por tarefas que é para agora. A secretária da graduação que escreve, o calendário é para agora. As referências bibliográficas, a gente vai comprar livro agora. A gente teve um problema no laboratório, tem que resolver agora. Chegou uma verba para comprar equipamento, é agora. E é sempre assim. E aí fomento, é assim. Tem uma série de coisas que são assim. Então a gente lida com urgência o tempo inteiro. Por isso também ter as tarefas um pouco mais adiantadas para conseguir não ficar sufocado demais. Mas eu recomendo uma lista de tarefas. E eu já vou falar, pode ser aplicativo ou pode ser papel. Durante esses 2 anos de pandemia, eu usei papel a ponto de ter chegado à minha retrospectiva do Todoist, que é o meu aplicativo de lista de tarefas, e eu basicamente não usei. Eu basicamente não usei o Todoist nos 2 últimos anos, porque estava em casa, então estava fazendo tudo no papel, tá? Então essa é outra coisa também que eu tenho que ficar atenta ao longo do ano, para não ter que ficar carregando tralha para lá e para cá. Outra coisa é o gerenciamento de compromissos. Compromissos a gente faz em agenda, a gente marca hora de coisas em agenda, tá? Eu tenho usado a agenda Google, porque eu consigo compartilhar com os meus alunos, com as pessoas que precisam saber onde eu estou. A agenda Google me manda notificações, me mandam lembretes. Eu consigo, inclusive, formatar esses lembretes se eu quero notificação no celular, se eu quero e-mail, com que antecedência eu quero esse e-mail. Então, um relatório. Não me adianta ter na agenda o dia que entrego o relatório, certo?
Eu preciso ser lembrada desse relatório, eu preciso começar esse relatório um mês antes, a depender do tamanho dele. Então, veja a diferença do que é tarefas, né? Porque um relatório tem uma lista de tarefas a serem resolvidas para entregar ele ao final. Compromisso é a data de entrega do relatório. E anotações. Anotações por quê? Porque o cérebro gosta que a gente anote, que a gente registre. A gente esquece coisas, a gente tem insights maravilhosos e perde, a gente perde citação, a gente perde uma síntese que a gente elabora na cabeça da gente. E aí, todas essas três coisas, que são tarefas, compromissos e anotações, todas essas ferramentas de organização, elas tanto podem ser físicas como elas podem ser digitais, sem perda de qualidade. Você pode ter uma lista, uma to-do list física, um papelzinho, um caderno, um bloquinho, ou pode ter ela, por exemplo, num aplicativo como é o Todoist ou o Remember the Milk. Agenda pode ser um planner, pode ser uma agenda tradicional. Tem gente que tem consultório, ela normalmente é com horário. Tem outras pessoas que têm planners que são só linhas, tem outras que têm planner com to-do list junto. Cada um de nós tem aí, físico, uma infinidade de possibilidades, assim como são os aplicativos. Eu uso a Agenda Google porque está linkada com meu e-mail, com meu drive virtual, com as coisas do laboratório. Então, para mim, ficou mais fácil usar a Agenda Google, mas tem gente que usa outras agendas virtuais, tá? Outra coisa são as anotações. Elas podem ser um caderno físico. Eu, particularmente, gosto de cadernos físicos. Gosto para estudar, gosto para tomar nota, gosto para fazer planejamento, gosto para fazer lista, gosto de caderno físico. Mas confesso que usei muitíssimo formatos diferentes durante a pandemia, comigo trabalhando em casa. Então, um caderno universitário grande de 120 folhas, para mim, no meu dia a dia, me deslocando, me atrapalha. Então, tem que ser um caderno menor, sem aspiral, porque entra e sai da bolsa sem estragar a aspiral do caderno. Tem que ser capa dura, porque senão amassa as folhas. Então, a depender de onde eu estou e de como eu vou circular, eu escolho diferente. Mas você pode ser uma pessoa que precisa que isso seja exclusivamente digital, ou pode ser digital e físico. Tem gente, por exemplo, que tem um insight correndo, fazendo exercício. E aí grava no celular e guarda isso. Só toma cuidado para reunir isso e essas coisas te trazerem agilidade e clareza e não ficar naquela coisa de, onde foi mesmo que eu guardei não sei o quê? Para onde foi mesmo aquela anotação? Tá? Então, isso. Lembre-se, é importante, muito importante que isso seja dito. Quando a gente começa a se organizar, os efeitos positivos da organização, do planejamento, eles não aparecem de maneira imediata. Eu tenho feito essa rotina de planejamento anual, trimestral, há pelo menos uns 4 anos já. E a cada ano eu me sinto mais dona desse processo. Eu consigo pensar de uma forma que acomoda melhor a minha personalidade, me deixa mais satisfeita e me dá a alegria de chegar no final do ano e riscar algumas coisas e dizer, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, adoro isso. Adoro ver que aquilo que eu queria saiu, adoro ver quando saiu melhor do que eu estava imaginando, inclusive. Mas, no dia a dia, né, no início, principalmente para o planejamento semanal, lembre-se, você vai levar entre 3 a 5 semanas para começar a ter domínio da sua semana, das suas tarefas, dos seus compromissos, tá? Então, não se agite, não fique tenso com esse começo. Eu mesma, quando entrei nessa seara de organização, eu dei um reset no meu e-mail, eu já contei isso em outro episódio. Eu fui lá, joguei tudo para uma caixa secundária, criei uma pastinha, joguei tudo para lá, deixei meu inbox 0 e comecei a vida. E aí, quem estava precisando de mim, quem estava atrás de mim, precisava das coisas que estavam lá no inbox, na caixa secundária, foi me escrevendo de novo e eu fui priorizando. Foi uma medida drástica, mas a situação era periclitante mesmo. Então,
Esse é meu convite. Comece um ano novo em que você vai ficar mais no comando da sua vida, vai entender um pouco melhor a sua personalidade, o que serve melhor para você, a depender de onde você está no ano. E aproveite. 2022 está aí para todos nós. Aproveitemos enquanto estamos vivos e enquanto a gente pode fazer as coisas, certo? Um feliz ano novo. Se gostou desse episódio, não deixa de comentar, não deixa de mandar para os seus amigos, para os seus colegas e para os seus inimigos também, porque afinal de contas, né, eles podem também estar desorganizados e a gente não quer isso para ninguém, tá bom? Um beijo e até o episódio número 36 daqui 15 dias. Beijo. Fui.